O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Muito bem, meus irmãos, eu sei que depois de uma adoração dessa, ainda participar agora de uma pregação, é desafiador para cada um de nós, mas mais desafiador ainda é viver a palavra de Deus, essa palavra que é uma palavra que cura, salva e liberta. O tema que me foi passado é: faço nova todas as coisas. É o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Mas nós não vamos tomar essa passagem, é só o título da pregação. Apocalipse 21, 5 diz lá: eu faço nova todas as coisas. E eu queria que você pegasse aí na sua Bíblia Gênesis capítulo 12. Aí você vai falar: ué, mas vai falar de fazer nova pegando lá em Gênesis? Pois é, vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, como dizia o saudoso Padre Léo, o capítulo é o número maior, o versículo é o número menor. Gênesis capítulo 12, versículo 1 seguinte. Eu peço que você preste bastante atenção, porque se tem uma coisa que o demônio é ladrão da palavra de Deus. Tenha certeza disso. Uma das coisas que o demônio mais é ladrão da palavra de Deus. Por isso ele diz lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, que uma parte da semente cai na beira do caminho, outra cai em terreno de pedra, outra cai em espinho, e no final, aquela palavra que foi semeada, o demônio leva de um jeito ou de outro. Então, atenção à palavra. Essa palavra fala da vocação de Abraão, ou seja, da saída de Abraão de Harã para a terra prometida. Vamos ler. O Senhor disse a Abraão, ou no caso aqui, ele não era Abraão ainda, por isso na sua Bíblia aí deve estar Abrão. Então eu vou ler conforme está na Bíblia. O Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra, tua família e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam, os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abrão atravessou até a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: darei esta terra à tua posteridade. Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está a oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Rai ao oriente. Abrão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome.
continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento para o Negueb. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, irmãos, aqui a passagem bíblica que nós acabamos de ler sobre a vocação de Abraão, o Senhor está chamando Abrão de um lugar chamado Harã para a terra que corre leite e mel, para a terra prometida. E Deus disse: eu vou abençoar quem te abençoar e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Eu estarei contigo, de ti eu vou fazer um povo numeroso. Mas veja, algumas coisas nós precisamos nos perguntar quando Deus chama Abraão. Primeira coisa que nós precisamos aqui consultar é: por que Deus chamou Abrão? Nós sabemos que esse homem chamado Abraão, que Deus trocou o nome dele para Abraão, primeira coisa que nós precisamos saber desse homem, desse grande personagem, que é o nosso pai na fé, é que ele era descendente de Sem e descendente direto de Eber. Segundo os relatos de Flávio Joséfo, historiadores, da historiografia bíblica, e outros comentadores como São Jerônimo e outros ainda, esse Eber, do qual Abraão é descendente, ele foi o único que não participou do evento em Babel. Vocês sabem que Babel foi o lugar aonde o homem quis ser Deus, chegar até Deus sem Deus. E aí Deus, ele desceu em Babel na construção daquela torre e ele confundiu as línguas. Então Eber, ele tinha a língua original. Qual era a língua? A língua hebraica. Ele não tinha sido confundido. Então, primeira coisa que nós precisamos saber de Abraão: ele era descendente de Sem, que era descendente direto de Eber, e ele não estava no evento de Babel. Segunda coisa, ele nasceu em Ur da Caldeia. Nós precisamos saber que cidade é essa que Abraão nasce, para entender que novidade é essa que Deus está chamando ele e por que Deus está chamando Abraão. Se Deus faz nova todas as coisas e Deus fez uma novidade imensa na vida de Abraão, não foi à toa. Não foi à toa. Então ele é descendente direto de Sem, ele nasceu em Ur da Caldeia. Que era Ur da Caldeia? Os caldeus eram um povo muito desenvolvido, e Ur, que era comparado com a Babilônia em os caldeus, especialmente a cidade de Ur, eles eram especialistas em astronomia, matemática, aritmética. Eles não eram um povo subdesenvolvido, muito pelo contrário, ali era um centro cultural e um centro de ciências muito grande naquela cidade de Ur da Caldeia, da onde Abraão está vivendo lá. Veja, irmãos, eu estou falando aqui do início de Abraão. Nós começamos a ler o texto, Abraão já está lá em Harã, mas eu voltei lá na terra de Abraão. Eu estou falando de Ur da Caldeia, aonde lá em Ur da Caldeia, lá naquela época de Abraão, nós estamos falando aqui por volta de 1800 a 1900 anos, mais ou menos, antes de Cristo, lá já tinha um edifício de 4 andares, imagina isso, um templo dedicado a Nanon. Nanon era o deus Lua. Então, lá em Ur, embora eles fossem muito desenvolvidos, embora eles fossem conhecedores de astronomia, de matemática, de aritmética e de tudo mais, seja um povo inteligente, construir até um templo de 4 andares a um deus, o deus Lua, era um povo que vivia na idolatria. Então nós estamos falando de alguém que vive no meio da idolatria. Ele vive lá na região de Ur da Caldeia, que era a região da Mesopotâmia, ali no baixo Eufrates, na parte de baixo do rio Eufrates, ali onde tinha essa cidade que era um centro e aonde o povo vivia na idolatria. Então Deus olha para esse homem chamado Abraão, que está vivendo lá no meio desse povo, cometendo a idolatria. Inclusive tem um episódio na vida de Abraão, e o motivo que Abraão sai de Ur da Caldeia para ir para Harã, segundo São Jerônimo e Flávio Joséfo também, foi que ele estava fugindo da perseguição religiosa. O pai de Abraão é filho de Taré.
Repete comigo, Taré. Abraão é filho de Taré. Taré teve 3 filhos: Abraão, Nacor e Harã. Harã foi o pai daquela que se tornaria a mulher de Abraão, Sara. Na realidade, Sara, ela era sobrinha de Abraão. Por isso, quando ele desce para o Egito com ela, quando há uma fome na região, ele diz que ela é irmã dele, mas na realidade ela não é irmã mesmo consanguínea, mas ela é sobrinha de Abraão. Ele casa com a sua sobrinha, Sara é sobrinha de Abraão, e então Taré, ele tem esses 3 filhos, e segundo o relato, Taré, ele tinha na sua casa 12 estatuetas de deuses, uma para cada mês do ano, e no centro tinha um ídolo maior. E conta a história que Abraão, no meio dessa confusão toda, ele destrói todos os 12 ídolos, que tinha um para cada mês do ano, ele destrói todos os 12 ídolos, e ele coloca a espada na mão do Deus maior, daquela estátua maior. E quando seu pai chega, Taré vê que quem fez aquilo só podia ter sido Abraão, porque era o único que não tinha se vendido à idolatria da sua época. Então o pai pergunta, e Abraão diz para o pai: não foi eu que fiz isso, foi aqueles deuses aquele Deus maior ficou enfurecido porque eu dei comida para os 12 deuses menores, e esses 12 então não deram para o Deus maior, e aquela estatueta maior, com raiva, matou as outras pequenas. E Taré diz para Abraão: mas como eles podem fazer isso se eles são apenas ídolos, tem boca e não fala? E Abraão diz para o pai: então por que você adora eles? Por que você adora eles? Abraão estava fazendo uma pegadinha com seu pai ali, com Taré, né? Mas o resultado disso é que, e isso você não vai encontrar aqui, só nas entrelinhas da Bíblia, e lendo muito a Bíblia você vai entender o que eu estou te falando agora. O próprio pai de Abraão, Taré, entrega Abraão para as autoridades de Ur, porque ele estava causando uma rebelião. Ele não se vendia, ele não adorava outros deuses. Para Abraão só existia um único Deus, o Criador de todas as coisas. Então Deus não chamou um homem para depois ele se tornar um homem de Deus. Não, Deus já estava chamando um homem de Deus para novidade. Aqui já tem algo, Deus já está querendo dizer algo para mim e para você. Você quer viver as alegrias, você quer viver as maravilhas de Deus, seja uma pessoa agradável a Deus, seja de Deus. Renuncie a tudo aquilo que esse mundo coloca como uma prática normal. Veja, Abraão tinha tudo, ele tinha riqueza, ele vivia com prosperidade, mas ele preferiu, o que ele preferiu? Ele preferiu a verdade, ele não se dobrou aos ídolos. O pai entrega ele para as autoridades. O que fizeram com Abraão? Botaram Abraão para queimar ele vivo e tacaram fogo nele, só que Deus não permitiu e o fogo não consumiu. O primeiro milagre na vida de Abraão, que volta a dizer, você não vai ler isso, somente na história bíblica, nas entrelinhas você vai ver. E como é que eu sei disso? Ora, é uma história que não está na Bíblia? Não, se você pegar Neemias capítulo 9, versículo 7, você vai ver essa história de que Abraão foi libertado do fogo dos caldeus. Então essa história procede, ela é verdadeira, ela não é uma história da carochinha. Então Abraão, ele sai, por isso, por causa de todo esse contexto que eu estou colocando aqui para vocês, Abraão ele sai de Ur da Caldeia e ele vai para Harã. Gente, a gente vê, às vezes lê a Bíblia, aliás, me desculpa dizer, né, mas nós católicos temos uma preguiça de ler Bíblia, mas eu vou contar para vocês, porque eu leio a Bíblia, então eu vou contar para vocês. Ele, para ir para Harã, o caminho normal seria passar pelo deserto, mas não dá. É um deserto, o deserto da Síria, daquela região ali que ele tem que atravessar para ir lá para cima da Palestina. Harã está aqui na parte de baixo da Palestina, então ele tem que atravessar lá em cima e está aqui na parte de cima, só que o deserto não deixa, então ele tem que fazer um caminho que é chamado de crescente fértil. Então ele tem que dar a volta, ele passa na terra dos filisteus, que hoje seria a faixa de Gaza,
lá na Terra Santa, que é uma região muito próspera, uma região de muita água, de muito tudo. Ele tem que passar ali naquela região, dar a volta no deserto e descer. Esse foi o caminho que Abraão fez para chegar em Harã. Harã está lá em cima, ele está saindo daqui de baixo, ele quer ir para cima, então ele tem que contornar, ele tem que passar tudo e ele precisa voltar. Ele volta e ele se estabelece em Harã. Então veja, o motivo da saída de Abraão é porque ele estava sendo perseguido religiosamente. Ele tinha um problema diante dele, ele queria ir para cima, tinha um deserto. Veja, esse homem, ele tinha ou não tinha tudo para desistir? Sim ou não? Sim. Ele tinha tudo ou não tinha tudo para poder voltar para a casa do seu pai? Para voltar, porque, veja, não tinha mais condição dele ficar lá. Ele precisava tomar uma decisão na vida e ele tinha que resolver essa situação. Mas, irmãos, Abraão, ele é um homem de Deus. Ele é um homem provado em Deus. Ele é um homem que confia em Deus acima de tudo. E por isso, depois não vai ser difícil para ele sacrificar o próprio filho. Não vai ser difícil para ele quando nós chegamos então nesse relato que estamos aqui agora, o relato que Abraão sai de Harã para ir para a terra prometida. Ele está ali na beirada, né? Ele tem que ir lá para a terra prometida, que ele faz então esse caminho desse atalho que ele precisa realizar na realidade, né? Então Harã está aqui, a terra prometida está lá, ele tem que dar a volta e ir para lá. Vocês fiquem imaginando o seguinte: todas as vezes que Deus chama a gente para novidade, para fazer nova todas as coisas na nossa vida, nós floreamos na nossa cabeça que vai ser um mar de rosa e vai ser tudo muito fácil. É ou não é? A gente sempre pensa assim, né? Ah não, se é Deus que está chamando, então ótimo, vai ser tudo muito fácil, vai ser tudo muito simples. Não foi assim. Mas não foi assim mesmo. Deus chamou Abraão para essa realidade de novidade. Imagina agora Abraão chegando em casa para Sara e falando com a mulher assim: mulher, junta tudo, vamos partir, porque Deus está mandando a gente ir para uma terra aí. Aí a mulher: tá bom, qual o nome do Deus? Não sei. Qual a imagem desse Deus? Não tem. Qual o nome dele? Não sei. Que terra é essa? Também não sei. Só sei que ele mandou ir. Você iria para uma proposta ridícula dessa? Uma proposta louca dessa? Pois é, Deus está chamando para uma proposta louca de aventura, de novidade com Ele. Uma proposta que para o mundo isso é um absurdo. Isso é um absurdo quando Deus nos chama a castidade, quando Deus nos chama a viver a verdade, a não se render aos esquemas do mundo. Na realidade, Deus está chamando a gente para uma proposta como Ele fez com Abraão. Abraão simplesmente acreditou em Deus e ele partiu, sem saber para onde ia, sem ter nenhuma segurança. Deus não deu nenhuma segurança para ele: olha, vai que eu te dou isso. Sabe por que muitas coisas não funcionam na vida de igreja, na nossa vida? Porque você quer ter as seguranças necessárias e que você quer entender todo o processo, e por isso você não dá os passos e a coisa não acontece. Todas as vezes que a gente quer calcular, quer medir com as nossas razões humanas, nós não damos o passo necessário. Abraão deu um passo no escuro, irmãos. E por isso ele experimenta a novidade de Deus, porque ele dá um passo no escuro. Ele vai, porque Deus está mandando ele ir. Com que garantia? Com a garantia de Deus. Deus não prometeu um salário para ele, não disse que ele ia ter vida fácil, no dia que ele morar no palácio. Muito pelo contrário, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, nenhum deles chegou de fato lá na terra. Eles ficaram errantes, estavam próximo da terra, mas eles viviam como nômades. Sabe por que eles não fixaram morada? Porque eles não queriam que o povo se contaminasse com a idolatria do povo. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? E nós achamos que é possível uma convivência pacífica com esse mundo. Diga para o irmão aí que está do lado: não é possível. Fala para ele.
uma convivência pacífica com esse mundo, sendo de Jesus Cristo. Você entende por que não dá para ir para o carnaval? Você entende? E os outros falam assim, não tem nada a ver, né? O carnaval, né? E engraçado que eu fiz um post essa semana lá nas minhas redes sociais, e fiz um post daquele bem radical, né? Botei um post lá, aí muitas pessoas curtiram o comentário. Uma irmãzinha lá da paróquia me mandou um vídeo. Da paróquia do Japão. Me mandou um vídeo, né? Mas o vídeo é privado, ninguém nem vai saber quem é. É privado, tá no meu privado. Me mandou um vídeo, né? Mostrando lá, antes de começar o carnaval, os outros rezando o Pai Nosso. O que ela estava querendo dizer para mim com isso? Tá vendo? Lá no carnaval se reza. E me deu até vontade de rir, porque quase que eu ia responder, eu estava pronto para responder, mas eu falei, não é a hora de responder, porque tem hora que você precisa esperar o momento certo. Eu estava quase parando para responder, falei, depois dessa oração vai ter uma fila de confissão, aí depois vai ter a adoração ao Santíssimo Sacramento, depois vai ter um momento do almoço, depois vai ter um momento de consagração à Nossa Senhora. Só que não é isso que acontece. São letras cultuando entidades malignas, são prostituição, droga, traição, adultério, pornografia e tudo mais que você quiser falar de ruim está acontecendo nesses dias no mundo do carnaval. E as pessoas acham que pode conviver pacificamente com isso. Perguntaram ao Padre Jonas uma vez sobre se podia ou não podia ir no carnaval. O Padre Jonas não respondeu nem que sim, nem que não. Ele disse assim, se você conseguir passar numa lama sem se sujar, me leve que eu vou contigo. É possível? Não é possível. Todos os dias nós estamos orando por pessoas, nós estamos atendendo pessoas que estão oprimidas pelo maligno, estão oprimidas pelo mal, que estão com isso, que estão com aquilo, que estão com aquilo outro, porque as pessoas se contaminam o tempo todo, porque elas acham que é possível conviver com Jesus e com Belial. Não dá, irmãos, não dá, não dá. Se lá atrás já foi algo sadio, hoje não é. Não é, literalmente não é. Não é. Então, veja, Abraão é essa pessoa agradável a Deus. Deus chama ele para essa proposta. E veja, a palavra aqui é muito clara. Abraão tinha quantos anos quando ele partiu de Harã em direção à terra prometida? 75. Com quantos anos Isaac nasceu, filho da promessa? Quantos anos? Está vendo? Vocês não leem a Bíblia, né? 100 anos, né? 75 para 100 anos, quantos anos? 25 anos Abraão esperou pela promessa de Deus. Você não é capaz de esperar uma semana para Deus cumprir na sua vida aquilo que Ele tem prometido. A gente quer resultado imediato. Com Deus não funciona assim, irmãos. Não funciona assim. Com Deus tem que esperar, no tempo dEle. É Ele que trabalha. Então Deus chama Abraão para essa jornada. 75 anos. E quando depois, já com 100 anos, e detalhe, né? Sara, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Com 100 anos, Abraão é pai de Isaac, o filho da promessa. E conta o texto que Deus pediu a Abraão, colocou ele mais uma vez à prova e pediu o filho da promessa. E é muito bonito o relato que diz que Abraão e Isaac estão subindo para o Monte Moriá e Isaac pergunta para o pai: papai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, nós temos o altar, mas aonde está a vítima? E Abraão dizia para o filho: Deus providenciará. A vítima era o próprio filho. Ele estava levando o filho para o sacrifício, a pedido de Deus. E quando Deus viu, e é aí que Deus troca o nome desse homem, quando Deus viu que ele era fiel a Deus acima de tudo, Deus levantou a mão e disse: chega, eu sei que você é fiel a mim. Eu sei que você não me poupou o seu próprio filho. Quantas vezes nós não somos capazes de entregar nada para Deus? Somos egoístas e queremos a glória de Deus. Quando eu rezava, o Senhor falava: por que eu dividirei a minha glória?
Deus, Ele quer dividir a glória dEle, Ele quer manifestar a glória com aquele que tem compromisso com Ele, com aquele que está diante dEle dia e noite, com aquele que entregou a sua vida totalmente a Ele. A esse Deus faz um colóquio, né? Um colóquio de amigo, de uma pessoa que está ali do lado, de uma pessoa que vive uma vida devotada a Deus. A verdadeira devoção é estar totalmente submisso ao Senhor, numa vida entregue. Abraão fez isso. E por que ele fez isso? Olha que maravilha, irmãos. Porque Abraão fez isso? Da linhagem de Abraão, vem o nosso Salvador. Claro, Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 6 filhos com Lia, tem 2 com Bala, tem 2 com Zelfa, e tem finalmente 2 filhos com Raquel, que era a mulher que ele amava, e ali nasce José e Benjamim. E José é uma imagem de Jesus maravilhosa, que na segunda colocação eu vou retomar a figura de José, né? Então, do patriarca, dali, das 12 tribos, Jesus é de uma tribo. De qual tribo que Jesus é? Da tribo de Judá. Muito bem, responderam aí. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, desse sim daquele homem, dessa generosidade daquele homem, porque ele soube se negar ao mundo, porque ele soube renunciar a tudo e colocar Deus como primeiro lugar, e só por isso ele pôde experimentar o melhor de Deus. Eu pergunto para você, e aí? Querem experimentar o melhor de Deus? Saiba, quando o Padre Pio ainda era um jovem que estava indo para o seminário, quando ele chega no convento, lá no convento onde ele ia se tornar mais tarde o grande Padre Pio de Petreutina, a frase que estava estampada na porta do convento em latim, a frase que estava lá é: vocês estão mortos e a vossa vida está escondida com Deus. Colossenses capítulo 3. Vocês estão mortos para o mundo. Na realidade, o batismo, ele não faz outra coisa em nós, que senão isso também, dentre tantas coisas que o batismo realiza, uma das coisas é morrer para esse mundo, para que a vida de Cristo viva em cada um de nós. Vamos experimentar as coisas de Deus quando nós tivermos a coragem de morrer para esse mundo. E quando eu digo morrer para esse mundo, eu não estou falando para o cosmos, né? Me entendam. Então ninguém mais pode ir numa praia, ninguém mais pode ir num restaurante comer uma pizza. Não é isso que eu estou dizendo. Morrer para o mundo é morrer para tudo aquilo que Deus abomina. Então aquilo que Deus abomina também eu abomino, aquilo que Deus aprova eu também aprovo, aonde Deus vai eu vou também, aonde Deus não vai eu também não vou. Eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Eu estava precisando fazer uns exercícios, fui jogar uma bola, né? Arrumei um grupo lá para jogar um futebol, que é o melhor jeito de fazer um exercício para poder queimar, né? A gordura. Eu sempre gostei de jogar bola. Cheguei lá no futebol, falei assim: pô, semana que vem eu vou levar minha mulher para ela ver eu jogar, né? Claro, vou levar minha mulher para ver eu jogar, craque. Vou levar ela lá para ver o marido dela fazer uns golzinhos. Aí o pessoal falou: não, aqui não pode trazer mulher não. Ué, eu falei: por quê? Não, aqui a gente xinga muito. Eu falei: então também não venho mais, porque se a minha mulher não pode vir onde eu vou, também não posso ir. Simples assim. É simples assim. Aonde ela não pode ir, eu também não posso ir, porque também Jesus não estaria lá, Jesus não iria lá. Eu estou procurando agora um outro grupo ou uma outra atividade para fazer, mas lá não dá para fazer. Eu trabalho com lingerie, né? Trabalhava numa firma. Aí nessa firma que eu trabalhava, o grupo da firma era um grupo de zoada. Eu fui lá, saí do grupo. O patrão me chamou: ué, você saiu do grupo? Eu falei: saí, patrão. Eu pensei que esse grupo era um grupo de empresa, mas é um grupo de sacanagem, e isso aí eu estou fora. Se você quiser me mandar embora, minha carteira de trabalho está aqui. Simples assim. Não, meu filho, que isso e tal, né? Mas agora vão fazer de você chacota, porque você saiu do grupo. Eu prefiro ser chacota. Falei pro meu patrão na cara dele: eu prefiro ser chacota do grupo da empresa e entrar no céu, mas eu não quero ser aceito por essa turma de gente
medíocre e mesquinha, essa turma de gente que está com a alma no inferno e ficar bem com todo mundo. Eu não estou afim de ficar bem com todo mundo, eu estou afim de ficar bem com Deus, porque a palavra em Gálatas diz: acaso eu estou preocupado em agradar os homens ou agradar a Deus? Se Abraão tivesse preocupado em agradar os homens, ele ia agradar o seu pai, ele ia adorar os ídolos, ele ia preferir o conforto da casa, ele ia preferir o dinheiro, ele ia preferir aquela vida muito cômoda que era em Ur. Mas não, ele preferiu ser nômade, ele preferiu ir para o deserto, ele preferiu viver uma vida errante, mas na presença de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Entrei para uma outra firma, saí daquela, fui para uma outra, entrei no grupo da empresa, a mesma coisa. Aí eu fui lá, saí do grupo de novo. Aí eu saí do grupo, mas antes botei um recado. Falei: isso aqui é grupo de trabalho ou de bagunça? Acabou. Aí pronto, o patrão me voltou para o grupo de novo e proibiu que qualquer pessoa botasse qualquer coisa no grupo que não fosse trabalho. Graças a Deus, santifiquei aquele grupo, Senhor, obrigado. Agora é só rola coisa de trabalho lá. Glória a Deus. Nós temos que ter coragem de ser quem nós somos. Abraão experimentou a novidade de Deus, porque ele não teve medo de ser quem ele é. Não teve medo. Ele não estava preocupado que todo mundo ia bater no ombrinho dele. E olha, eu quero dizer para você, tá? Desconfie se todo mundo bate no seu ombro e acha que você é muito bonzinho e todo mundo te aprova. Eu sinto dizer, tem alguma coisa errada na sua vida. Você precisa incomodar alguém. Você precisa ser diferente, não melhor, mas diferente. Precisa incomodar. Isso aconteceu na vida de Abraão. Esse homem, irmãos, ele se tornou o grande gigante na fé. Vocês já ouviram alguma vez na Bíblia ou em outra coisa dizer: eu sou o Deus de Abraão? Imagina isso. Deus falando assim: eu sou o Deus de José Eduardo. Imagina um negócio desse. Eu sou o Deus de Francisco. Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus dele. Esse cara aí, esse homem aí, eu estou em primeiro lugar na vida dele. E nada que aconteça aqui pode atrapalhar a novidade que Deus queria realizar na vida de Abraão, e de fato realizou. E por isso Deus disse: você terá uma descendência tão numerosa como as areias da praia do mar e quanto as estrelas do céu. Em você, olha, irmãos, Deus falou para Abraão: em você todas as nações serão abençoadas. Por isso eu quero dizer aqui estou encaminhando para o final, que um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, convicto de que Deus vela por ele, um homem capacitado por Deus, ele é um perigo para o inferno. Sabe você, tá? Se você for conhecido de Deus, né? Se você for conhecido de Deus, você também será conhecido do inferno. Ontem eu fui no mercado com a minha esposa de noite, até sair de lá falei com ela. E assim, quando você está alinhado com Deus, Deus mostra muitas coisas. Eu não sei por que Ele me mostrou ainda, mas eu rezei pelo aquele homem. O homem que estava botando as compras na bolsa, na saída do caixa. E eu olhei para aquele homem e fiquei impactado. E o Senhor me dava a direção do olhar dele. E de repente, eu vi 2 demônios agarrados no braço daquele homem que estava no caixa. E eu vi que aquele homem estava com a sua alma em perigo. E rezei por ele ali mesmo, sem ele saber que eu estava rezando por ele, né? E rezei por ele. Deus me deu a visão clara. Eu falei com ela, esse homem aí está com perigo. Esse homem do caixa aí está em perigo, está embalando aí, ele está com problema, está com problema sério. É como se o Senhor colocasse assim, que o tempo dele, o castelo de areia que Satanás construiu na vida dele, ele ia chutar e jogar tudo abaixo, porque o ladrão ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para que a gente tenha vida, e a gente tenha vida em plenitude. Então, meu irmão, minha irmã, essa vida que Deus tem para nós é uma vida muito maior do que aquela que a gente pensa. A gente acha que já estamos convertidos porque deixamos de cometer pecados. Não,
O Senhor quer nos levar à contemplação, o Senhor quer nos levar à oração de recolhimento, à oração infusa. É verdade ou não é verdade? Você vê que a novidade de Deus não aconteceu na nossa vida ainda? É verdade ou não é verdade? Que nós fazemos ainda um esforço tremendo para rezar, é ou não é? Mas os santos não viviam isso. Os santos estavam rezando o tempo todo. Tem uma história de uma menina chamada Santa Imelda. Vocês já ouviram a história de Santa Imelda? Alguém conhece a história de Santa Imelda? Ela era uma garotinha, uma criança. Ela era apaixonada por Jesus, apaixonada por Jesus, apaixonada por Jesus. E ela estava se preparando para fazer a sua primeira comunhão. Mas ela amava tanto Jesus que ela falava no coração dela: eu vou morrer de amor quando eu receber Jesus. E na primeira comunhão de Imelda, ela de fato faleceu no dia que recebeu Jesus. Ela morreu literalmente de amor por Jesus, comungou e morreu. O impacto da vida de Jesus dentro de uma vida que ama profundamente, que ama, foi tão impactante na vida de Santa Imelda, que aquela criança, ao receber a Eucaristia pela primeira vez, foi a primeira, a única e a última Eucaristia da vida dela. Assim que nós temos que receber Jesus, como se fosse a primeira, a única e a última vez da nossa vida. Ela recebeu Jesus e ela morreu. Então nós precisamos andar com o povo de Deus. Quem são seus amigos? Santo Agostinho diz algo interessante, né? Diga com quem você anda e eu te direi quem você é. Quem são seus amigos? Quem é o povo que anda com você? Porque a palavra em Eclesiastes é muito clara: anda na companhia do povo de Deus. Santo Tomás de Aquino diz que nós tomamos os hábitos daquelas pessoas que a gente convive. Como que você aprende uma língua diferente? Morando num país diferente. Fique 6 meses nos Estados Unidos e você começa a falar inglês fluente. É assim. Por quê? Porque você toma o hábito do povo que você convive, o hábito, a língua, o jeito e tudo mais. Então nós precisamos, como Abraão não quis andar com o pessoal da idolatria, não, ele partiu e com ele foi seu sobrinho Ló, rebanhos, boi. Sarai foi com ele, sua mulher, e foram embora. Não vou me misturar com isso, aqui não é para mim. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Quanto cristão que perde tempo assistindo aos lixódromos das redes de televisão, especialmente uma rede muito famosa, que eu não quero nem falar para não fazer propaganda, né? Tem gente que bebe novela das 6, das 7, reprise das 9 e acha que está tudo bem, né? É promiscuidade, é traição, é vida fácil, é tudo isso. Quando colocam um padre numa novela, pode ver, o padre ou ele é homossexual, ou ele é alguma coisa, ou ele está roubando a igreja. Nunca é uma imagem verdadeira de um sacerdote. É terrível. O demônio, ele é astuto, como dizia Padre Pio, e ele pega a gente pelo pé o tempo todo. Como vamos viver a novidade de Deus? Deus está querendo dizer para mim e para você hoje: eis que faço nova todas as coisas. Eu pergunto, tudo está novo na sua vida? Porque, irmãos, o verdadeiro batismo no Espírito Santo, a verdadeira efusão do Espírito Santo é aquela que nós choramos os nossos pecados, é aquela que nós perdemos o gosto. Deixa eu contar uma história para vocês, e aqui estou encaminhando para o final mesmo. Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês sabiam que eu era sambista e pagodeiro? Eu já contei isso, acho que eu não contei isso aqui ainda não. Acho que agora é em primeira mão, né? Não lembro se eu contei. Mas vocês sabiam que eu era sambista e pagodeiro? E que adorava samba, e que frequentei, e que fui a Marquês de Sapucaí, e que virei a noite lá no Sambódromo, no Rio, que eu morava em São Gonçalo. Quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, vocês podem dizer que isso que eu vou falar aqui agora é loucura, é radicalidade, é fanatismo, não importo com aquilo que os outros vão pensar, mas eu fui batizado no Espírito Santo. Na semana seguinte, eu peguei todos os meus CDs que eu tinha de escola de samba e eu martelei todos eles, eu quebrei todos, e eu falei: não quero mais saber disso. Eu peguei tudo aquilo que era música mundana
E eu falei, a partir de hoje consagro meu ouvido ao Senhor. Eu não tenho nenhuma música em playlist nenhuma minha que não seja uma música que leve para o céu. Eu peguei aquilo que ainda tinha de bebida na minha casa, porque eu fui alcoólatra, e eu peguei aquilo e eu detonei e joguei tudo aquilo fora. E eu não posso não dizer que eu não recebi de verdade o batismo no Espírito Santo, porque as atitudes que eu comecei a ter foi atitudes completamente diferentes. Eu comi Bíblia com arroz e feijão todos os dias. A Bíblia passou a ser minha companheira de lado e não conseguia parar de ler, e lia, relia de noite, e pegava, e de noite Deus acordava e dava palavra, e falava, e voltava, e lia de novo, e não sei o que. Depois deu o gosto de leitura, os meus hábitos foi mudando tudo. Mas o mais radical de tudo isso que aconteceu na minha vida, ainda não foi isso ainda. O mais radical foi a purificação dos lábios. Isaías capítulo 6, na vocação do profeta Isaías falou para o Senhor: Senhor, não me chama, eu sou uma pessoa de lábios impuros. Eu também era uma pessoa de lábios impuros. De 20 palavras que eu falava, 19 era palavrão, nome feio. Deus pegou toda essa potencialidade e potencializou isso com a verdade do Evangelho, me deu a graça de pregar. Olha como que Deus faz. Quando a gente aceita a novidade dele, ele pega um hábito ruim e ele transforma em hábito bom. Eu virava à noite na bebedeira e no baralho e em tantas outras coisas, em tantas coisas erradas, e Deus me deu a graça de poder virar à noite em adoração ao Santíssimo. Eu vinha de viagem essa semana e Jesus falava no meu coração e pedia: eu quero uma adoração reparadora. Imediatamente mandei a mensagem para o padre, perguntando se ele autorizava. Falei: padre, eu não sei se vai ter alguém que vai comprar essa loucura minha e de Jesus, mas se ninguém vier, eu ficarei a noite inteira adorando o Senhor. O padre falou: pode vir, meu filho, amanhã, lá na minha paróquia, de 10 da noite às 5 da manhã, nós vamos estar adorando o Santíssimo Sacramento, pedindo pelos pecados e sacrilégios que se cometem no carnaval, rezando pelo Santo Padre o Papa e rezando pela nossa diocese. Não dá para reparar a alma, não dá para salvar vidas sem sacrifício, não dá. Ou nós pagamos o preço e nós nos sacrificamos e doamos a nossa vida, ou nós não vamos ver milagres acontecendo nas nossas famílias. Quer salvar a sua casa? Abraão salvou a casa dele. Quer salvar a sua casa? Quer salvar seu filho, sua filha, seus familiares? Entregue-se totalmente a Deus. Pague o preço. Tem um preço para pagar. Não pense que não tem. Tem. Ah, mas Jesus já não pagou tudo na cruz? Já, Jesus pagou o preço de salvação, mas aqui nessa terra tem um precinho para pagar: perseguição, solidão, exclusão, cancelamento e todas as coisas do tipo. Ser chamado de fanático, de carola, de não sei mais o que. Eu não estou dando a mínima para o que os outros falam a respeito dos meus procedimentos, mas eu não posso desagradar ao meu Deus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento.